Fala galera, tá começando aqui mais um Papo de Bola, né? Vocês já viram aí, tá o Edivaldo na tela, meu amigo, o cara do chapéu. Edivaldo, obrigado pela tua presença, viu, meu irmão? Valeu, Raí. Fala, galera aí do Papo de Bola aí. Boa tarde a todos aí. Um prazer sempre meu aqui estar presente aqui com vocês aqui, falando de futebol, falando de CRB. É isso aí, Edivaldo. Luiz tá de férias, tá, né? Só praia e água fresca em Fortaleza, viu? Ele mandou um abraço aí, não vai estar participando com a gente hoje, mas substituindo não, né? No lugar do Luiz vai estar aqui o Edivaldo aí, comentando sobre o Clube de Regatas Brasil. Eu vou ficar de boa aí o Luiz, né? O Luiz que é insubstituível, né? Grande figuraça aí, o Luiz. Um abraço, meu amigo aí. Boas férias aí. Edivaldo, vamos começar falando do CRB. Eu queria que você primeiro fizesse uma análise do jogo de ontem. Eu tenho algumas perguntas para a gente ir destrinchando, mas no contexto geral, o CRB não foi bem, Edivaldo, ontem, né? Raí, né? Foi criada uma baita de uma expectativa para este jogo do CRB, né? Nós, torcedores, encarávamos como uma verdadeira final, uma decisão, mas a gente não sabe, Raí, o que é que acontece com o CRB, que nesses jogos o futebol some, de uma hora para outra os caras desaprendem, e uma análise que a gente pode fazer, meu amigo, é que não foi uma boa partida do CRB, o CRB não se encontrou, tomou o gol muito cedo. Após isso, o Cuiabá baixou suas linhas cedo demais, o que a gente achava que dava para o CRB tirar o proveito disso. O Cuiabá que estava 4 jogos sem vencer, vinha de 3 empates consecutivos, pressionado ali, a mesma pontuação do CRB, buscando se aproximar do G4 e dentro daquilo, da sua postura, daquilo que o seu treinador pediu, fez muito bem. Fez o seu golzinho, baixou suas linhas, se defendeu. Sabe que a equipe do CRB tem essa dificuldade de jogar quando tem uma linha composta ali por 5 atletas, né? O Cuiabá que tinha um homem no meio de campo, que por muitas vezes se tornava um terceiro zagueiro, que era o Caleb. Isso dificultou demais para o CRB. O CRB que não esteve num jogo tão inspirado assim, não teve aquela inspiração que nós esperávamos, né? A gente viu um setor defensivo batendo cabeça, laterais que não funcionou no jogo de ontem, meio campo não criava muito, não criou bastante, aqui é muito aquém. Não esteve numa noite boa alguns jogadores, né? Exemplo do Christopher, que vinha tendo boas atuações, mas ontem não foi tão bem. O setor de ataque é aquilo que nós já vemos batendo na tecla, né? Um setor muito inoperante. E mais uma vez, com essa combinação toda e com a péssima leitura de jogo que foi feita pelo nosso treinador, o resultado não poderia ser outro, Raí, a não ser a derrota. O CRB se entregou muito cedo, é um time que quando toma um gol não tem mais poder de reação, não tem forças para buscar nenhum empate que dirá uma virada. Aí o CRB, então, frustrante para o torcedor que tinha a expectativa de vencer e seguir sonhando com o acesso. Ô, Edivaldo, teve um cara que me perguntou aqui no Instagram, o nome dele é Wellington. O Wellington com U, viu? É por isso que eu lembrei, que ficou bem fácil de decorar. O Wellington com U, ele perguntou, Raí, como é que fica a situação do CRB em questão de acesso? Eu acho que a pessoa melhor do que você não tem, Edivaldo, para dizer uma resposta dessa. O sentimento do torcedor, o que é que vocês acham ainda questão de acesso para o Clube de Regatas Brasil? Aí fica muito distante, né? O que já era difícil, era distante, ficou ainda mais, né? O CRB que vem fazendo um campeonato de muita oscilação, não consegue manter uma boa sequência de resultados positivos, então oscila demais e todos nós sabemos que o CRB não tem um elenco para brigar por esse acesso, que traga esta confiança para o torcedor de acreditar mesmo que esse time é capaz de brigar por um acesso, de reverter a situação. E o jogo de ontem ficou provado mais uma vez isso. É um elenco que não consegue entregar aquilo que o torcedor almeja, né? Torcedor que temporada após temporada se enche de esperança, com essa expectativa de conseguir o acesso, mas fica muito difícil. Aí faltam 13 jogos, nós estamos agora, salvo me engano, a 8 pontos do G4. A gente sabe que no futebol as coisas não acontecem da noite para o dia. Então, assim, não vamos dizer que é impossível, porque no futebol tudo acontece e a matemática está aí. O CRB ainda tem chance matemática, mas eu não acredito mais no acesso do CRB nessa temporada. Ficou muito distante e devido à péssima atuação de ontem, os péssimos resultados que vem sendo entregue
nos últimos jogos, aí você vê que vinha de vitória contra o Paysandu, é verdade, mas é aquela oscilação dentro da competição, então acredito que fica muito distante o sonho do acesso para o torcedor regatiano. Uma coisa que o Luiz sempre fala, Edivaldo, aqui, né, quando a gente faz uma resenha, e se você olhar direitinho, é verdade, cara. Sempre que o CRB tem uma chance ali de ou colar ou adentrar ao G4, ele sempre vacila. Ele faz questão, cara, de quando a oportunidade tá na mão. Antes da rodada, a gente tava analisando os números aqui. O CRB tava a 5 pontos do G4, 7 pontos da zona de rebaixamento. Agora a diferença, depois de uma derrota dessa, se não me engano, eu vou até puxar aqui a classificação, mas 11 pontos é mais ou menos por aí, como você falou, fica muito distante, né, Edivano? E isso fica muito distante, Raí. O sonho do acesso, né? A Chapecoense tem 41 pontos, é o time que está dentro do G4 ali, né? E o CRB o que 34 pontos, então fica muito distante para o CRB buscar esse acesso, né? Até se fosse uma equipe que tivesse assim, vamos lá, um elenco que desse para buscar isso daí, a gente acreditava. Você vê o próprio Atlético Paranaense, é uma equipe que vem fazendo uma recuperação e vem chegando forte aí nessa reta final na briga pelo acesso. Na medida que o campeonato vai se afunilando, né, é aquela hora que a gente costuma falar, separar os meninos dos homens. Então é nessa hora que o CRB não consegue desempenhar, né, um melhor futebol, não consegue ter uma sequência boa de resultados. Então fica muito difícil, velho. Edivaldo, eu queria dar os créditos aqui ao Dairone, ele postou um negócio, eu queria saber a tua opinião, referente ao Iveson Fernandes, né, que ele fez uma postagem lá, eu acredito que você já deve ter visto, junto com o Breno Herculano, né, qual a tua opinião e posição referente a isso? Eu vi que teve essa polêmica lá do Breno Herculano, né, com o Iveson, né, o Iveson fez uma crítica, né, ao atleta ali, né, e ele acabou que respondeu, né, mas eu acho que essa crítica ela deve ser direcionada, sabe, Raí, a quem contratou o Breno Herculano, porque nós sabíamos que no início lá, nessa troca que houve entre Herculano, não só ele como outros atletas, mas essa troca que houve lá com a gente sabia que não ia ser uma troca vantajosa para o CRB, né, como em termos, como costumo falar, né, gírias, o CRB tomou um cano, né? Então, o Breno Herculano, a gente sabia que era esse cara que, sei lá, em alguns momentos ia ajudar, mas não ia ser o titular absoluto da posição. Não é esse jogador, essa camisa 9 do CRB que é tão histórica, né, tão mística, né, grandes jogadores vestiram essa camisa. Então, hoje a gente vê essa mudança. Volta e meia joga o Herculano, outra hora joga o Micael, agora tem o Facundo, e nenhum consegue desempenhar ali o seu futebol, né? E sobre a polêmica, né, que teve o Iveson, né, o Breno Herculano acabou que respondeu ele aí, né? Eu não prefiro entrar muito nessa não, mas eu acho que a crítica tem que ser direcionada à diretoria. Show de bola. O próximo jogo do CRB pega o Amazonas. Eu tô aqui com os números, né, na tela da classificação. O Amazonas é o penúltimo colocado com 24 pontos. É o 19º. Nessa questão, Edivaldo, de ainda sonhar, apesar de estar muito distante, é um bom jogo aí para você ganhar 3 pontos, né? Se manter vivo na briga assim, porque fica dando a impressão que tanto a torcida como, eu não vou dizer diretoria não, mas dá aquela impressão de que jogou a toalha, é isso mesmo, meio de tabela, vamos fazer os 45 pontos. Que inclusive para fazer 45 pontos precisa de 4 vitórias, campeonato que ainda falta 11 rodadas, mas mais longe de pensar em zona de rebaixamento ou sofrer algum susto. Mas seria um jogo aí de um pontapé inicial e não jogou a toalha ainda, né, Edivano? Raí, né? O jogo contra o Amazonas é uma equipe que está na zona de rebaixamento, né? Segunda-feira o CRB vai enfrentar essa equipe do Amazonas. Aqui no estádio Rei Pelé, às 21h30, mas, sabe, Raí, é mais que a obrigação do CRB vencer para tentar chegar o quanto antes próximo desses 45 pontos. Né? A gente sabe que tem 34 pontos, ainda faltam 11 pontos
para o primeiro objetivo, né? A gente tem essa expectativa de o quanto antes atingir essa pontuação para ver o que dava para a gente brigar dali para frente, né? Dali por diante. Mas, assim, jogar a toalha, chutar o balde, não. Mas fica muito difícil. Esse jogo é importante ainda para você ver, até porque a temporada não acabou, né? Então, para terminar o ano do Regatiano de forma tranquila, ao menos, para não ter aquele aperreio que teve lá atrás. Já que a nossa diretoria, por muitas vezes, assim, não demonstra essa ambição, essa vontade que o torcedor tem em brigar pelo acesso, então, terminar de uma forma honrosa, né? Já que a intenção sempre foi permanecer, mas sim, é um jogo de extrema importância que a gente precisa vencer para atingir o quanto antes esse principal objetivo, que são os 45. É pouco, Raí, é muito pouco para o torcedor regatiano e para todo o planejamento, entre aspas, que foi traçado para essa temporada. Ô Edivaldo, eu estava vendo algumas resenhas aqui e o pessoal fala muito da atuação do CRB, que realmente não foi boa, mas eu não vejo falar tanto na questão dos erros do Barroca também, cara. Tu postou agora, eu ainda vou até ver o teu pós-jogo. Não sei se tu citou, né, sobre esse assunto aí. Mas o Barroca que há uns certos jogos aí vem sendo muito infeliz em algumas escolhas. Não sei se a tua opinião é a mesma. O Barroca, né, tem jogo, Raí, que ele é perfeito na sua leitura, ele acerta muito, entendeu? A gente elogia ele, mas ele vai dar água pro vinho muito rápido, dessa maneira que funciona o Barroca. Ele é um treinador que chegou aqui no início da Série B, é verdade que ele pegou um CRB todo desarrumado, todo desorganizado, ele conseguiu fazer com que esse time jogasse, deu identidade a esse time, outras peças chegaram para o nosso elenco, né? Ganhou mais opções, porém, assim, tem jogos que ele comete muitos erros, faz uma leitura diferente daquilo que o torcedor imagina, insiste em jogadores que às vezes não está rendendo aquilo e deixa de dar sequência a quem vem rendendo bem. No jogo de ontem mesmo, a gente vê que não era para ele, por exemplo, ter começado, é uma crítica da torcida, uma crítica da maioria do torcedor. Não era para ter começado com o Facundo para esse jogo de ontem. A gente pedia a entrada do Mikael. A gente não entende qual que é o critério que ele usa para essas escolhas, porque até a rodada anterior, o Douglas Baggio era titular absoluto do CRB. O cara ficou na reserva, nem utilizado foi durante o jogo. Então a gente já viu um Dada Belmonte, que por sinal foi até bem, se salvou na partida de ontem, jogando ali de titular, mas a gente fica naquela, poxa, por que você optou pelo o Potker e não pelo Douglas Baggio? Então são essa falta de critério que ele tem nas suas escolhas, nas suas mudanças, que deixa o torcedor regatiano com uma certa desconfiança. E a leitura que ele faz da partida ali no decorrer do jogo, né? A gente vê que ele fala muito de força física, que teve que colocar, encher o time de atacantes, igual ele fez contra o Atlético Paranaense. Encheu o time de atacante, não deu muito certo, ele admitiu esse erro na entrevista pós-jogo contra o Atlético, e nesse jogo agora ele fez a mesma coisa. Então, assim, são decisões que ele toma que a gente fica meio que sem entender, é uma leitura errada de jogo. Então, o trabalho do Barroca, há quem defenda a continuidade dele aqui e há quem já peça a cabeça do Barroca. E a gente vê pelo semblante do próprio treinador que é aquele meio que desgastado. Ele busca encontrar soluções dentro do elenco, mas não consegue encontrar essas soluções. E isso também, a gente tem que entender, sabe aí, que ele não é o principal culpado, ele tem sua parcela de culpa, mas isso passa muito pela falta de planejamento. São erros de planejamento causados pela nossa diretoria, em que, numa janela de transferência que tivemos anteriormente, aí fechou agora no dia 2, aí o seu executivo fala que está dentro do planejamento, que não vai contratar mais. Aí o CRB chega à 26ª rodada de uma competição tão importante como a Série B, com um lateral direito improvisado na esquerda. A gente chega sem ter um centroavante fixo ali, de um cara que assumiu realmente a posição. Então ele não é o principal culpado, viu, Raí? Beleza, eu vou colocar aqui na tela, gente, o canal do YouTube do Edivaldo, que é o Identidade Regatiana. Enquanto eu coloco na tela aqui, deixa eu falar um pouquinho dos patrocinadores. Queria mandar um abraço aqui para a JM Telecom, né, que toma conta aqui da questão da nossa internet. Muito obrigado por acreditar, né, no trabalho, pelo carinho, beleza? E o Edivaldo tá aí, viu, gente? Se puder patrocinar o Edivaldo,
Menino bom aí da resenha aqui, já veio para uma entrevista. Eu vou botar na tela também uma entrevista, um papo bacana aqui, como iniciou o Identidade Regatiana, de onde veio. Então, olhem aí o Identidade Regatiana, o pessoal da JM Telecom. Eu vou mandar, vamos ver se a gente prepara aí um portfólio aí, pra gente fazer essa ponte, Edivaldo. Seria muito bem-vindo, Raí, muito bem-vindo aí, um parceiro aí, a gente está buscando aí esse primeiro parceiro aí para fortalecer aí o trabalho aqui no Identidade Regatiana. MM Refrigeração, meu compadre Marquinho, o homem tá trabalhando com ventilador ainda, se puder ajeitar um ar-condicionado pro rapaz ali, pro homem trabalhar mais à vontade, beleza? E o Anderson Info aqui, que a gente sempre bate uma ideia aqui, um papo de bola, né? Como já faz jus ao canal, o Edivaldo já conhece e já ajuda o Anderson Info, né? Mas isso, ajuda demais. Com o Instagram não, o canal na tela, gente, o canal do Edivaldo é esse aqui, ó, Identidade Regatiana. Rapaz, cresceu muito os seguidores, velho. Tá quase batendo a primeira monetização de 500 inscritos, né? Quem sabe a gente não bate nesse vídeo aqui. Bem, Deus, a gente tinha conversado em off, né, anteriormente, você me falou algumas coisas e eu segui um pouco daquilo aí, meu amigo. A gente conseguiu dar uma alavancada aí a mais aí, graças a Deus aí, tem progredido muito aí o canal de Identidade Regatiana. É isso aí, galera, beleza? Vamos ver se até o final do ano, gente, a gente bate a meta aí de 1000 inscritos pro Edivaldo conseguir monetizar o canal dele, né? Cara, tudo de CRB é aqui no Identidade Regatiana. Beleza, Edivaldo? Queria agradecer, irmão, aí o carinho, né, por estar aqui batendo papo comigo. Hoje o Luiz precisou se ausentar, tá de férias, mas a gente não deixou de fazer o vídeo. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, Rai, aqui, né, sempre muito legal aí participar aqui com você aqui, quando o Luiz está aqui, eu acho muito bacana esse papo de bola que vocês têm aqui, né, que é organizado aqui, muito legal aqui, e peço também aí a galera aqui que não deixa de se inscrever aqui no canal Papo de Bola, deixa aqui o teu like aqui também, passa lá no Identidade, fortalece aqui o trabalho do amigo Chapéu, né, como é conhecido pelo torcedor, e agradeço a vocês também aí de casa aí que vai assistir o vídeo aí depois aí, muito obrigado aí, que Deus abençoe a todos aí, tamo junto. Amém. Galera, lembrando que essa semana é sexta-feira, se não me engano, a gente vai estar trazendo aqui o Gabriel Teixeira, narrador da CBN, e o Tiago Luiz, né, que cobre também o CRB. A gente vai estar batendo um papo com o pessoal da CBN, fiquem ligados aí, a gente vai ver se faz ao vivo, né, mas se não a gente faz gravado. Solta aí pra galera. Se quiser vir também participar no dia, tomar um gelinho com a gente aqui, Edivaldo, fica o convite, tá bom, meu irmão? Tá bom, meu amigo. Agradeço desde já o convite aí. Vamos ver, vamos alinhando aí. Tá bom? Galera, deixa um like, se inscreve no canal. Muito obrigado pelo carinho, né? Se você chegou até aqui, eu costumo dizer que ajuda demais o like e você se inscrever pra gente que faz conteúdo aqui na plataforma. No mais, é isso. Um abraço, tamo junto. Valeu!